reconhecerá que Jesus é Senhor. E o Brasil se dobrará diante de Jesus. Vamos pedir ao Senhor que essa noite enche os nossos corações com seu amor. Vamos orar aí, clamando que o Espírito Santo encha nossas vidas deste amor. Lourdinha, gente. Quer outro livro para apoiar? Não, tô só chegando pra trás. Não, peraí. Paz, Lourdinha. Aqui, ó. Não foi, Rogerinho? Deixa aí, se precisar, gente. A paz, Lourdinha. Tem umas 4 pessoas já. Hoje estamos com o pastor Rogério. A paz, querido. Irmã Janete. E mais 2 pessoas. Pastor Ralph. Tem outra pessoa ali no cantinho que eu não estou reconhecendo a foto. Mas Deus abençoe. Tá legal aí, pessoal? O som, a imagem. Tá dando pra ver, tá dando pra escutar. Tá tudo certinho? Vai dando um feedback aí pra gente. Irmão Sina, Deus abençoe. Irmã Eliane. Missionário Robertinho. Mano, que saudade. Esperar dar 8 horas em ponto pra gente começar, tá, pessoal? Estamos só fazendo os testes aqui de luz, som, câmera. Parte da maquiagem, cenário. Vai ligando aí pros amigos, já mandando um zap pros colegas. Ó, o culto vai começar. Diácono Adilson, saudade do irmão, Maurinha. A gente vai ter aqui o som. Cadê o som? Coloca deitado. Amém, glória a Deus. Sejam bem-vindos. Aqui não é outro lugar senão a casa do Senhor Jesus, a casa do nosso Deus. Nossos lares se transformam em uma igreja. Cada cristão missionário, cada lar uma igreja. Cada casa uma igreja, cada certo ministro, né? Irmã Radassa Monteiro, seja bem-vinda, Deus te abençoe. O som tá legal, pessoal? Vai dando um feedback aí pra gente, vocês estão escutando bem? Como é que tá a iluminação aí do cenário, do estúdio? Faltam 2 minutinhos. Diaconisa Nazira, mamãe querida, Deus abençoe. Muito bom estar aqui na presença do Senhor. Com certeza nesse dia, né, foi um dia de atividade, todo mundo tem as suas atividades, seus afazeres, mas é bom a gente separar um momento, né, separar um tempo para estar adorando. Jucemara, saudade, quanto tempo, Deus abençoe. A gente está separando o tempo para estar na presença do Senhor. Amém? Falta mais 1 minutinho. Tá preparado? Se eu quiser adorar
Josias, amigo de trabalho lá do posto de saúde. Um abraço, meu querido, conterrâneo. Deus te abençoe. Prazer ter você aqui com a gente. Irmão André chegando agora aí também, irmã Sandra. Sejam bem-vindos. A gente vai começar agora já, 8 horas em ponto. Né? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. É um prazer ter os irmãos com a gente. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje está nosso querido pastor Rogério com a gente. Né? Feriado, ele não tá tendo aula. Então ele tá com a gente aqui hoje participando. A pastora Tânia foi atender uma ligação, mas daqui a pouquinho está aqui com a gente. Queridos, sejam bem-vindos. Estamos aqui nessa noite, né, para adorar e bendizer ao nome do Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, né? Por isso que nós estamos aqui nesse momento aí de Covid, de pandemia, de tanta notícia ruim, de tanta notícia triste, né? Mas nós temos uma boa notícia: Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. E no céu não tem crise, no reino de Deus não existe crise, não existe epidemia, né? Existe a fé, existem os salvos e remidos que aguardam a volta do Senhor Jesus para que Ele venha buscar a sua igreja. Mas enquanto Ele não vem, enquanto Ele não nos busca, nós estamos aqui fazendo a sua vontade, cumprindo o ID, pregando a palavra, dando testemunho e testificando, né, daquilo que Jesus nos ensinou e naquilo que diz a palavra. Amém? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora. Minha esposa querida, Michele, está conosco. Pastora Dinei, Diácono João, Sandra Leone, já tinha falado, né? Deus abençoe. Então vamos começar o nosso trabalho. Eu pedi ao nosso pastor Rogério para estar fazendo essa primeira oração, para estar colocando diante de Deus as nossas vidas, estar colocando diante de Deus essa reunião, para que Deus vá à frente, tudo que for feito, tudo que for dito, tudo que for ministrado, seja para o louvor e para a glória do Senhor Jesus. Amém, pastor? Pai, nós queremos te louvar por essa noite. Queremos dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Oh, Pai, como tua palavra diz, Pai, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Pai, que nessa noite, Pai, a tua palavra venha ministrar o nosso coração, Pai. Que teu Espírito Santo venha nos iluminar, Pai. Pai, queremos dizer nessa noite, Pai, como diz a tua palavra, Jesus Cristo é o Rei das Nações. Jesus Cristo é o Rei das Nações. Aleluia. Jesus Cristo é o Rei das Nações. Jesus Cristo governa sobre tudo e sobre todos. Ó, Pai, nós queremos dizer, Pai, que nessa noite, Pai, que tu possa tocar na nossa vida, tocar no nosso coração. Pai, tu és a esperança de Israel. Tu és a esperança de Israel. Pai, queremos lembrar, como diz a tua palavra, como tu fizeste o teu servo Josué. Pai, quando o povo de Israel entrou, Pai, na terra prometida, que tu, sob juramento, prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus, tu falaste lá no capítulo final de Josué, capítulo 21, nenhuma das promessas que o Senhor Deus falara ao seu povo de Israel caiu por terra. Todas as promessas se cumpriram. E nessa noite queremos dizer, Senhor, as promessas que o Senhor fala para nós irão se cumprir, porque quem falou foi Deus, quem prometeu foi Deus, quem prometeu a terra prometida para o povo de Israel foi Deus, e Deus não desamparou o seu povo ante seus grandes inimigos. Deus levantou com seu poder, com sua glória, com sua misericórdia e abençoou Israel. Israel venceu todos os seus inimigos, já possui, porque Deus foi com o povo de Israel. E nesses dias, Senhor, de pandemia, Pai, de desajuste no mundo, Pai, em várias situações no mundo, Pai, no país, nós queremos dizer: Deus ainda reina sobre as nações. Amém. Deus ainda reina sobre o Brasil. E Deus, que a tua palavra diz, nenhuma das promessas fala da casa já recaiu por terra.
E Deus, e nenhuma promessa que tu promete à tua igreja cairá por terra, pois quem prometeu é fiel para cumprir. Nós queremos dizer, venha o teu reino, venha o teu reino, venha a tua paz, venha o teu reino, venha a tua paz. Pai, como o apóstolo Paulo falou, venha o teu reino. Como Jesus falou ali no Sermão da Montanha, Pai nosso que estamos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E Deus, nos ilumina, Pai, porque queremos que a tua vontade, que é feita no céu, seja feita na terra. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Você que está chegando agora aí, Deus te abençoe. Pastor Antônio, meu querido, pastorzão, seja bem-vindo. Nós estamos aqui no nosso culto, na nossa live. É uma bênção estar com os irmãos. A gente vai estar ministrando um louvor. Vamos estar cantando um hino para o louvor e para a glória do Senhor Jesus. Vamos ver se entra aqui. Vamos adorar o nome de Jesus, dizendo que nós adoraremos enquanto o fôlego houver em nós. Nós vamos adorar o nome do Senhor, amém, porque Deus. Ele é digno. Com seu sangue precioso, Ele nos comprou para Deus. Você foi comprado, querido, com alto preço. O preço de sangue, através do sacrifício de Jesus, que nos liberou, que nos abriu um novo e vivo caminho. Por isso nós devemos adorar. Mas Daniel, mas pastor, está um momento tão difícil, um momento de dor, um momento de perda, um momento de crise. É por isso que Deus nos convida a adorar. A nossa adoração não tem que ser movida pela circunstância. A nossa adoração ela deve ser movida pela fé. Pela fé em Deus, por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. Então, independente da circunstância, querido, você nasceu para adorar. Você foi criado para adorar. A sua vida, Deus te colocou aqui nessa terra com o propósito de adorar. Não existe outro motivo. Amém? Vamos declarar juntos? Cante aí junto na sua casa, comece a adorar o nome dEle. Estenda as mãos, como diz o pastor Antônio. Adorarei enquanto eu existir, enquanto eu existir, e o fôlego houver em mim, e fôlego houver em mim, adorarei a Ti, Senhor. Adorarei. Enquanto eu existir, e fôlego houver em mim, com seu sangue precioso, com seu sangue precioso, Ele nos comprou, querido. E comprou para Deus com sua vida abundante, com sua vida abundante. Vivo para o seu louvor. Ele nos sarou. Glória a Jesus. E sarou minhas feridas. Glória ao teu nome. E me fez reinar em vida. Glória a Jesus. Plenitude de alegria. Ele inundou, aleluia, inundou o meu viver. Nós vamos adorar ao teu nome eterno, Deus. Adorarei. Enquanto eu existir.
sempre adorarei enquanto eu existir e fôlego houver em mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Com seu sangue precioso, Obrigado, o sangue de Jesus, o sangue de Cristo Jesus, Deus, aleluia. me comprou para Deus. Aleluia por esse sangue, Aleluia. Deus, aleluia. Com sua vida abundante. Aleluia. Vivo para o seu louvor. Ele nos sarou e Aleluia. sarou minhas feridas. E me fez reinar em vida. Glória ao teu nome, Jesus. Plenitude de alegria. Se você sente essa alegria, querido, por ter sido salvo e lavado e remido no sangue de Jesus, eu te convido a adorá-lo aí na sua casa. Levante suas mãos e diga isso. Adorarei, independente das lutas e das circunstâncias. Aleluia. Adorarei, te adoramos, ó Pai, enquanto eu existir. Aleluia. Você foi chamado para isso. Aleluia. E fôlego houver em mim. Adora o teu Deus. Adorarei. Adore aquele que é digno de toda honra. Adore aquele que é digno de toda glória. Adore aquele que é digno de todo louvor. Ai, Senhor, nós te adoramos enquanto eu existir. Aleluia. E fôlego houver em mim. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, louvado é o teu nome, Jesus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Toda a minha salvação. Autor da minha salvação, autor da minha salvação, aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Santo és Nós te tu, bendizemos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Louvado Obrigado, seja Deus. porque estamos mais uma vez na sua presença como igreja, Senhor, e como igreja que clamamos. Como igreja que clamamos, porque a tua mão tem estado sobre nós, a tua mão tem estado sobre nós. Senhor, estamos nas nossas casas, adorando o teu nome, adorando o teu nome. Cada família reunida, Senhor, cada irmão que está participando, adorando o seu nome nessa hora, bendizendo o seu nome, se colocando diante daquele que tem a solução, diante daquele que tem a resposta, diante daquele que pode fazer. Senhor amado, estamos como o teu povo no passado, Senhor, esperando de ti uma resposta. O sangue do Cordeiro já foi passado. Senhor amado, nós esperamos de ti o livramento. Aleluia. Nós esperamos de ti o milagre. Ele não virá, Senhor, da ciência, mas ele virá da mão do Todo-Poderoso. Estamos diante da tua graça. Senhor amado, vamos nos alimentar da tua palavra, mas estamos aqui em adoração, estamos aqui nos teus pés, em adoração, na convicção e certeza de que o Senhor nos ouve, de que a nossa adoração chegue até o teu trono de glória. Oh Senhor amado, Senhor, fala conosco, fala através da tua palavra. Senhor, marca os nossos corações
marca o nosso espírito com a tua palavra que é viva. Ah, Senhor poderoso, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, enquanto a tua igreja está reunida, o Senhor vai, Senhor, agindo, interferindo nas histórias, Senhor amado, nos governos, e nós pedimos nos governos de forma, Senhor amado, mundial. Aleluia. Porque todos eles precisam de sabedoria, de estratégia. Senhor, enquanto estamos aqui adorando, te pedimos, vai de encontro, Senhor amado, a todo médico, vai de encontro às enfermeiras, aos auxiliares de enfermagem, aos instrumentadores, vai de encontro, Senhor amado, a cada hospital, a cada clínica. Visita, em Senhor. Nome de Jesus. Entra nos CTIs, entra nos ambulatórios, entra, Senhor, nas salas de espera. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus. Visita, Senhor, em Senhor. nome de Jesus. Em nome Os de especialistas têm dito que a curva tem crescido, está subindo, mas nós confiamos no seu poder. Os nossos olhos estão em ti, Senhor. Os nossos olhos estão em ti, Senhor. Nós cremos no Deus de milagre, no Deus que age, no Deus que nos guarda, que nos livra, no Deus de misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, guarda os nossos vizinhos, guarda os nossos parentes, guarda todos aqueles que amamos, os nossos pastores, Senhor, as autoridades, aqueles que estão, Senhor, trabalhando nos hospitais, os que estão nas frentes de batalha, em nome de Jesus. Tu és Deus de perto, Tu és Deus de longe. Aleluia. O Glória ao teu Senhor não nome. mudou. O Senhor continua sendo Deus, o mesmo Deus, o Deus que pode, o Deus que faz, o Deus que age. Os nossos olhos estão em Ti. Nós nos quebrantamos ante a Tua soberania, ante o Teu governo, porque Tu és soberano, Tu ages como Tu queres. Nós nos submetemos à Tua vontade, Senhor. Ó Deus, cada irmãozinho da nossa congregação, o Senhor visita agora. Cada irmão, cada irmã, Senhor, visita agora pelo Teu poder, meu Pai. Cada igreja, cada irmão, cada igreja dos irmãos que estão participando conosco, visita as suas congregações, os seus líderes, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro às pessoas enlutadas, Senhor. Ah, Deus, aquece os seus corações, fortalece os seus corações, dá uma paz, um conforto que só o Espírito Santo pode fazer. Só Tu podes fazer isso nessa hora. Vem com o Teu consolo, com o Teu conforto, em nome de Jesus. E, Senhor amado, enquanto Tu estás trabalhando, prepara os nossos corações. Usa o Teu servo pastor Daniel nessa palavra, Senhor, porque a Tua palavra é nova a cada dia. Fala que na força dessa palavra possamos caminhar, Senhor, o resto de semana que ainda temos, para a honra e glória do Seu nome. Fala conosco, Senhor, porque a Tua palavra é viva. A Tua palavra nos consola, a Tua palavra nos refrigera, a Tua palavra nos faz saltar de alegria, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você que está chegando agora, Pai do Senhor Jesus, boa noite, seja bem-vindo. Nós estamos aqui na nossa live, a Igreja Evangélica Congregacional Beth Shalom. Prazer ter você aqui conosco. Nós estamos felizes de mais uma oportunidade de estarmos compartilhando da palavra do Senhor, como palavra, porque nós não podemos deixar de falar de tudo aquilo que temos visto e ouvido, de tudo aquilo que Jesus tem feito, de tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém? Eu quero te convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, ou se você preferir, Atos do Espírito, capítulo 10. Amém?
Glória a Deus. 10, né? Aleluia. No finalzinho a gente adora mais. Espiritual. Atos, livro de Atos, no capítulo 10, no último culto que nós tivemos, na terça-feira, né, com o pastor Antônio, a pastora Beth. A pastora Beth esteve ministrando sobre a conversão de Paulo, né, esteve falando sobre o capítulo 9. Nós vamos estar dando continuidade, falando sobre o centurião Cornélio. A gente vai ler, como é um capítulo muito grande, a gente vai ler só algumas partes. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 6 e depois do versículo 34 até o versículo 48. Vou repetir. Como é um capítulo muito extenso, a gente vai ler, né, o capítulo 10, do verso 1 ao verso 6, e depois a gente vai ler do versículo 34 até o versículo 48. Amém? Se você achou, diz amém. Amém. Não deu para ouvir, mas eu sei que vocês acharam. Amém. Amém? Vamos ler. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, a quem tenho por sobrenome Pedro. Este está com o certo Simão, o curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Agora a gente vai passar lá para o versículo 34. Diz assim, versículo 34 do capítulo 10. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos, esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, e depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se
de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus pela palavra do Senhor? Glória a Jesus. Palavra viva de Deus que permanece, Amém, atual em nossos dias. Glória a Deus. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o que aconteceu, sobre a vida desse homem, de Cornélio, né, que podemos dizer que foi o primeiro gentio, né, o primeiro não judeu que recebeu a palavra, recebeu o Espírito Santo, né, que teve realmente uma experiência com Deus, que se batizou, que foi batizado com o Espírito Santo, né? Quem era esse homem? Quem era Cornélio? Cornélio, ele era um cidadão romano, ele era um militar, né? Ele era um centurião romano da corte italiana, né? A corte, toda a corte, ela era um grupamento de soldados, né? No caso, uma corte, ela era 1/10 de uma legião. Uma legião era um grupo de soldados que poderia variar de 2 a 6 mil homens. No caso, a corte era 1/10 de uma legião, no caso. Então, uma corte ela poderia ter até 600 soldados. Cada corte ela trabalhava com 3, eles chamavam de manípulos, né? Que eram 3 grupamentos que poderiam ter até 200 homens. E cada manípulo tinha duas centúrias, né, que eram grupamentos de 100 homens. Então, no caso, Cornélio, ele era o líder, né, ele era o centurião de uma dessas tropas, desses grupos de 100 homens que faziam parte desse grupamento. E a Bíblia começa a falar algumas coisas interessantes sobre Cornélio. Diz que ele era piedoso e temente a Deus. Então ela faz a distinção, a pessoa ela pode ser piedosa, mas não ser temente a Deus. E ela pode ser temente a Deus e não precisa ser piedosa. Mas no caso de Cornélio, ele era tanto piedoso quanto temente a Deus. A gente tem visto nesse período de crise, nesse período de, né, que a gente está aí com essa preocupação da Covid-19, com tantas restrições, esse período de quarentena, tantas pessoas passando dificuldade, mas tantas pessoas ajudando, se solidarizando, entregando cesta básica, ajudando no que pode, né? E no caso Cornélio, ele era um homem que, se vivesse nos dias de hoje, ele estaria ajudando de alguma forma, né? Confeccionando máscara, levando a pessoa no hospital, né? Então a gente vê que desde antigamente existiam pessoas solidárias, pessoas que se preocupavam, que ajudavam as pessoas que estavam com dificuldade, que precisavam de um pouco de ajuda, de alguma direção. Cornélio era uma pessoa assim. Só que ele não se preocupava só com o social. Diz que ele era piedoso e temente a Deus. Né? A gente vê muita gente fazendo muita coisa boa, ajudando muita gente, isso é muito bom, isso é muito válido, mas se ela realmente quiser ser aceita diante de Deus, não basta só ela fazer boas obras, não basta só ela fazer caridade, ela precisa ter um encontro com Deus. Amém. Ela precisa ter um compromisso com Deus, ela precisa reconhecer que realmente Deus é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, que não adianta eu fazer boas coisas, não adianta, como diz Paulo lá no Evangelho, né, como diz Paulo na carta de Coríntios, nem ainda que eu fizesse tudo, entregasse a minha vida, ainda que eu desse todos os meus bens, se eu não tiver o amor, mas não é qualquer amor, o amor de Cristo, não adianta de nada. Então diz que Cornélio, ele era temente a Deus e também era piedoso, mas não só Cornélio, diz que toda a sua casa. Então a gente vê a importância do chefe da casa, do homem, né, do cabeça do lar, ele ser uma influência primeiro dentro da sua casa. A gente vive um mundo hoje em dia que todo mundo quer de alguma forma influenciar, né? As redes sociais estão aí, que é uma ferramenta muito poderosa, né, que realmente muitas pessoas são influenciadoras. Só que às vezes ela esquece de influenciar dentro da sua casa. Ela quer ter vários seguidores, ela quer influenciar várias pessoas, quer que todo mundo siga, que todo mundo curta, que todo mundo compartilhe, mas às vezes dentro da casa ela não consegue ter um relacionamento
com seus familiares. Ela não consegue ser uma referência, ela não consegue ser um exemplo, seja para a esposa, seja para os filhos, ou a esposa não consegue ser um exemplo para o marido, para os filhos. A gente vê que Cornélio ele tinha essa preocupação de ser um exemplo, de ser uma referência, não só fora de casa, mas principalmente dentro de casa. Porque tudo que nós queremos ser, tudo que nós queremos fazer, nós precisamos fazer primeiro dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, né? Com a nossa família, com o nosso esposo, com o nosso marido, com nossos filhos, com nossos pais. Será que nós somos na rua o que nós somos em casa? Ou vice-versa? Será que nós somos em casa aquilo que nós somos na rua? Porque às vezes com os irmãos, em outros lugares, em lugares públicos, nós somos quietinhos, nós somos comportados, nós somos legais, nós somos tão solícitos, mas às vezes dentro de casa, quando você não precisa usar, né, nenhum tipo de máscara, quando você não precisa fingir aquele social para ninguém, muitas vezes nós mostramos quem realmente nós somos, né? Igual às vezes o pessoal fala, poxa, fulaninho quando vai na igreja fica tão comportadinho, tão bonitinho, fala tão bem, é educadinho, mas dentro de casa fica irreconhecível. Nós devemos ser um só. Cornélio, ele era um só. Tanto dentro de casa, ele tinha um testemunho dentro de casa, quanto fora de casa também. Por isso que não só ele, mas diz o texto que ele e toda a sua casa eram piedosos e tementes a Deus. Aí aqui no versículo 2 continua falando algumas coisas interessantes. Diz que ele fazia esmolas e de contínuo orava a Deus. Mais uma vez falando dessa parte do social, que também é importante. Isso também faz parte do reino de Deus. Né? Dar esmolas significa você ajudar, você suprir a necessidade de alguém, talvez alguém perto de você, algum vizinho seu, por esse problema aí da quarentena, né, do coronavírus, esteja passando alguma dificuldade, esteja sem algum alimento. Né? Nós até aproveitamos para lembrar que a nossa igreja está em uma campanha, né, para recolher alimentos. A pastora Beth é responsável por esse trabalho. Temos também lá o abrigo da Pedra de Guaratiba, né, que está necessitando de doações, de ajuda. No finalzinho nós vamos falar mais sobre isso. Enfim, em todo momento, em todo tempo, sempre vai ter alguém necessitando. Sempre vai ter alguém precisando de ajuda, sempre vai ter alguém precisando que você estenda a mão. E muitas vezes nós, né, que somos cristãos, filhos de Deus, a gente se equivoca em que sentido? Não, mas a minha obrigação é orar, é adorar. A gente se tranca no quarto, então a gente se tranca lá na igreja e ora e busca e chora e se derrama na presença de Deus. Isso tudo é muito bom. Mas o nosso vizinho, aquela pessoa que necessita de ajuda, como é que ela vai ficar? Né? Como é que a gente vai falar do amor de Deus, demonstrar o amor de Deus, se a gente não é sensível à necessidade do nosso irmão? Se nós não estamos sensíveis à necessidade do nosso próximo. Então é importante a sua oração, muito importante. É importante a sua busca, a sua leitura na palavra, o seu momento com Deus, é muito importante. Mas também a gente não pode deixar de lado o social. Nós precisamos ajudar os nossos irmãos. E depois acontece uma coisa interessante, pastora Tânia, pastor Rogério aqui comigo, né, que quando ele tem a visão do anjo e o anjo fala com ele, o anjo fala para ele a seguinte coisa, né, foram recebidas, aqui no versículo 4, e o anjo lhe disse, as tuas orações e as suas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. No versículo 2, olha que interessante, fala primeiro das esmolas e depois da oração. Mas já quando o anjo fala para ele da forma que isso tudo chegou aos céus, primeiro chegou a oração e depois chegou as esmolas, a oferta. Por quê? Porque primeiro Deus se preocupa com quem você é e depois ele se preocupa com o que você faz. Primeiro Deus olha para você e depois ele olha para a sua oferta. Lembra de Caim e Abel? Diz lá em Gênesis, o que diz o texto? Que Deus não atentou para Caim e para a sua oferta, mas Deus atentou primeiro para Abel e para a sua oferta. Muitas pessoas pensam que o fato dela ajudar, dela fazer caridade, dela dar esmola, ou dela sendo uma pessoa que é cristã, dela dar oferta, dela dar dízimo, ser fiel no dízimo da oferta, que simplesmente isso, que só isso vai garantir a ela a salvação. E não é isso que a Bíblia fala, não é isso que a Bíblia ensina. Deus ele se preocupa primeiro com você
Deus ele quer olhar para você. Deus primeiro ele quer receber você e depois ele vai receber a sua oferta, depois ele vai receber as suas esmolas, depois ele vai receber tudo aquilo que você faz. Mas primeiramente Deus olha para você, Deus olha para a sua vida. Continuando aqui no versículo 5, a gente vê a importância que, né, Cornélio tem aquela visão do anjo, tudo tal, ele fica meio atordoado, ele não entende direito e o anjo dá uma orientação para ele. Manda ele procurar Pedro, mandar 2 soldados lá, mandar alguém da equipe dele procurar Pedro, que Pedro, no caso Simão aqui, né, Simão Pedro, iria explicar a ele o que ele deveria fazer. Então a gente vê a importância de uma liderança, a importância dos homens e mulheres que Deus coloca na nossa vida como guia espiritual, como liderança. Eu posso te perguntar, por que Deus não revelou tudo logo ali a Cornélio? Não já tinha dado a visão a ele? Não já tinha mostrado? Não tinha dado a visão? Deus não podia revelar tudo a ele? Mas Deus ele trabalha com as autoridades espirituais. Né? Deus ele poderia ter falado tudo para Cornélio? Poderia, mas não falou. Em outros casos acontece de Deus falar para a pessoa, de Deus mostrar tudo, explicar, mas Deus ele prefere trabalhar com a autoridade espiritual. Ele mandou Cornélio procurar Pedro, por quê? Porque Pedro era um homem que tinha autoridade espiritual para ministrar sobre a vida de Cornélio. Pedro ia dar uma direção para a vida de Cornélio. Cornélio não estava ali independente, né, sem ninguém ali que ele pudesse recorrer. Deus deu uma direção. Então, com certeza, quando Deus fala algo a você, quando Deus ministra algo a você, com certeza também Ele vai te mostrar líderes, homens e mulheres de Deus, que você pode se orientar, que você pode buscar apoio, que você pode tirar suas dúvidas. Às vezes você pode ler algum texto da Bíblia, ou você pode passar por uma situação que você não esteja entendendo. Deus vai colocar, sim, homens e mulheres capacitados para te orientar, para ser bênção na sua vida. Pastora, quer comentar alguma coisa? Não, quando você falou de líderes, de liderança, né, é realmente importante a gente ter esse entendimento. Eu estava ouvindo no outro dia um pastor falando e ele disse assim: meu irmão, se você é pastor, é um líder, e você, esse irmão estava conversando com ele, ele falou, e você não chora pela sua igreja, não chora, ele falou, Jesus morreu pela sua igreja, agora você tem que chorar por ela. Ele falou, se tem uma pessoa na sua igreja que chora mais pela igreja, pelas situações da igreja do que você, passa a sua igreja para ele. Por quê? Como você está falando, Deus falou, mostrou para ele, mas apontou para a liderança, né? Porque não está solto. É verdade. A vida espiritual, né? Tudo aquilo que o Senhor, né, estava fazendo aqui no começo da igreja, as coisas não estavam correndo assim, agora vamos, cada um faz. Não, o Senhor sempre trabalhou com princípios, não é? Então ele precisava que o líder tivesse ali apóstolos. O Senhor veio, falou com aquele líder da família, porque ele orava, ele buscava, igual você falou, mas ele era a referência da família. Ele buscava, tanto que quando ele chamou a família, né, chamou todo mundo da casa, referência naquele lar. Porque como sacerdote do lar, começava nele, ele dava o exemplo. Ele dava o exemplo, toda a sua família abraçava e cumpria. E o Senhor, como trabalha com princípio, falou com ele, veio, falou, mas o Senhor mandou que ele procurasse quem? A liderança, que depois ia dar todo o norte para que as coisas se cumprissem, não é? Então, nós também, como líderes, a gente precisa estar atento de que nós temos um papel, nós temos que estar posicionados. Não adianta ficar, meu Deus, a minha igreja está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, né? Como o pastor falou, chora pela sua igreja, geme pela sua casa, pela sua família e pela sua igreja, pela obra que Deus te confiou, seja um departamento, mas chore, busque, esteja posicionado. É verdade. Porque Deus, muitas das vezes, o Espírito Santo vai estar falando com o irmãozinho, com uma irmãzinha, mas esse irmão, essa irmã, vai ser reportado para ir à sua liderança, para ir ao líder.
E como eu, como líder, como você estava falando, Jesus. E quando esse irmão vier a mim, vier a um de nós, como a gente vai estar posicionado? Como nós vamos estar diante de Deus? Porque o Senhor está olhando para nós, está olhando para o nosso posicionamento. Então eu acredito que esse texto de Cornélio, né, esse texto aqui de Atos 10, a postura do homem, traz para a gente sempre a importância de, enquanto família, como nós estamos posicionados, como nós estamos, né, caminhando, como nós estamos recebendo de Deus e fazendo e recebendo de Deus, e como a gente está pegando o que Deus está falando, daí como a gente está trabalhando isso, e como nesse período de recesso, né, que a gente está na nossa casa e tal, mas a igreja somos nós. E onde a gente vai, no mercado, no banco, que é o lugar que a gente vai, né? Mercado, banco, farmácia, hortifruti, mas ali a gente é igreja, né? Então a gente tem que estar posicionado, temos que estar com o nosso relacionamento com o Senhor, né? Ativado. Por quê? Porque a igreja, as portas podem estar fechadas, mas o Espírito está sobre nós. Nós somos a arca que carregamos a glória de Deus. E as pessoas estão vindo a nós, né? A nós. É isso que, enquanto o Espírito estava aí te usando, vinha do meu espírito da seriedade e dessa responsabilidade. Nesse tempo aqui, né, tão precioso que era, o Senhor achou uma casa, uma família, um homem que estava posicionado, não é? Não estava lá só vendo alguma coisa que não tivesse importância, mas ele estava posicionado no que precisava, no que estava acontecendo, né? É verdade. Amém. Interessante, né, pastor Gélio, que Deus usa justamente quem? Logo Pedro. A gente conhece o perfil de Pedro, aquele camarada que era geralmente impulsivo, né, que qualquer coisa queria, o Júlio estudou comigo, queria resolver as coisas logo da forma bruta, tal, porque muitas vezes também Deus não prova só a ovelha, Deus prova a liderança. Dependendo daquilo que Deus manda a liderança fazer, Deus está provando a liderança também, né? Pedro tinha alguns tipos de preconceitos, ou alguns conceitos também, na vida, preconceito e conceitos na vida dele que precisavam ser quebrados, né? Eles tinham um pensamento que o evangelho era só para eles, né? A gente conhece a história, Pedro está no terraço, ele sente fome, daqui a pouco ele entra em êxtase e tem aquela visão, né, daquele lençol, um jarro, né, com lençol vindo para ele, com aqueles animais, e Deus manda ele matar e comer. Ele diz que não vai comer, porque aquilo era coisa imunda, ele nunca tocou em alguma coisa imunda, uma coisa comum. Aí Deus fala para ele não chamar de imundo ou de comum aquilo que Deus santificou. Então muitas vezes Deus também permite situações para moldar em nós, na vida da liderança, algumas coisas que nós precisamos ser moldados, né? Quebrar alguns paradigmas, quebrar alguns conceitos que nós precisamos ser quebrados. Talvez se Pedro não tivesse tido aquela experiência antes dos homens ali, dos soldados de Cornélio chegar, com certeza ele ia rejeitar aqueles homens, ele não iria aceitar, né, compartilhar ali do evangelho junto com Cornélio, né? Como é que o senhor vê também essa situação, toda essa questão, né, esse desafio, tanto na vida de Cornélio, mas na vida de Pedro também? Boa noite, queridos. A graça, a paz, a misericórdia de Deus sejam multiplicados. Passagem maravilhosa, escolhida pelo pastor Daniel Barbosa, e que ela fala uma coisa interessante para a vida da igreja, para a vida de cada um de nós. A descida do Espírito Santo sobre um gentio. É o primeiro relato no livro de Atos dos Apóstolos que mostra a descida do Espírito Santo. Tinha lá em pessoas em Roma, né? Mas o caso específico, a descida do Espírito Santo sobre um gentio. E querido, querida, a gente pode olhar pelo texto sagrado, a gente ouve, poxa, o que eu vou fazer? Pandemia, estou fechado, estou em casa. Lembrando que quando Deus falou para os discípulos, né? Eles proclamarem o Evangelho do Senhor,
a começar de Jerusalém, pela Judéia, Samaria, por toda a terra, até os confins da terra. Quero lembrar uma mensagem para nós. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e assim até os confins da terra. Querido, o Espírito Santo desceu sobre a vida do centurião Cornélio, um homem romano. E Roma, né, diz a história, que era um governo forte, tinha uma grande autoridade, o governo de Roma naqueles dias. Eu queria pautar por que Cornélio tinha característica: piedoso, temente a Deus, dava muitas esmolas ao povo, ele orava a Deus. Às vezes eu já ouvi nesses dias, né? Poxa, eu vou botar tantas fitas, filme evangélico. Não que não seja legal, não é? Ou outros filmes. Mas a Escritura nos ensina nesse texto que ele era piedoso, temente a Deus, ele tinha uma vida de oração contínua. E querida, um homem, né, que não era do arraial de Israel, ele era piedoso, ele era temente a Deus. E lembrando para mim e para você, eis que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e apartar-se do mal é um entendimento. Aleluia. E nesses dias que eu e você estamos vivendo, Senhor, estamos esquecendo do temor do Senhor. Os homens estão esquecendo do temor do Senhor. Quando começou esses dias de isolamento social, né? Da saúde mundial, a OMS falando, né? Eu passei pelo shopping que eu passo, Barra Shopping, realmente dá um temor fechado. Mas eu quero falar uma coisa que o Espírito Santo me falou naqueles dias. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Amém. Ó terra, terra, ouve a palavra do Senhor. E lembrando para mim e para você, quando Deus usou Moisés para escrever o livro de Deuteronômio, aquela geração, ela não tinha conhecimento de Deus, ela não tinha relacionamento com Deus. Então Deus usou o profeta Moisés para recapitular, rememorar, fazer lembrar os princípios da palavra de Deus para aquele povo, porque aqueles outros tinham quebrado o seu compromisso, a sua aliança com Deus. E meu irmão, querido e querida, eu e você temos uma promessa vinda da parte de Deus: entrar na terra prometida. Entrar na terra prometida. E querido, e nesse texto, Cornélio piedoso, temente a Deus, né? Ele e sua casa. E meu irmão, querido, querida, tempo de isolamento, né? Como as autoridades tinham falado, como é que está seu relacionamento no seu lar, com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho. E querido, lembrando para mim e para você lá, o Espírito Santo falou para Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E querido, como a descida do Espírito Santo, né, diz lá que estava em Roma, no Atos 2, dizem que a igreja de Roma e muitas pessoas de várias partes do mundo iam até em Roma. Paulo, né, enviado por Deus, levantou uma igreja de Roma. E querido, eu quero falar uma coisa para você. Talvez, né, como o Espírito Santo desceu lá em Atos capítulo 2, alguém falou para Cornélio. E querido, a nossa importância que a gente aprende aí é a gente partilhar, né, ser portador da mensagem do Evangelho. Outro dia eu estava lendo, né, aquele que é o portador da mensagem do Evangelho, ó, quão formoso são os pés daquele que anuncia as boas novas. E meu irmão, isso está lá em Naum, se eu não me engano, esse versículo diz, né, é uma promessa de Deus maravilhosa: o homem vil não passará por ti. E querido, isso que o pastor Daniel falou, né? Pedro não fala que ele passou um texto longo. Pedro recebeu uma mensagem vinda dos céus. E quem busca Deus, querido, ele recebe uma mensagem vinda dos céus.
Pedro recebeu uma mensagem vinda dos céus. Cornélio recebeu uma mensagem vinda dos céus. Sabe por quê? Uma vida de oração a Deus. Uma vida de oração a Deus. Querido, chora de manhã, chora de madrugada, de tarde, à noite. Que o texto fala lá, a oração de Cornélio foi ouvida por Deus. A oração de Pedro foi ouvida por Deus. E meu irmão, meu querido, a minha, pastor Daniel, pastor Ana Maria, quando nós colocamos nossa vida diante de Deus, a nossa oração é ouvida por Deus. Aleluia. Deus está com seus ouvidos abertos. Deus quer ouvir o meu clamor, quer ouvir o clamor do pastor Daniel, o clamor da pastora Tânia Maria. Deus quer ouvir o clamor da vida da igreja no Brasil e na terra. Querido, Deus continua governando sobre as nações. Deus continua governando sobre as nações. Amém. E no final desse texto há uma coisa maravilhosa. O Espírito Santo de Deus desceu sobre a vida de Cornélio e toda a sua casa. Querido, a graça de Deus foi aberta para os gentios. Pedro ouviu a mensagem vinda dos altos céus e a porta da graça de Deus foi aberta para os gentios. Amém. Esse é o evangelho da redenção, este é o evangelho da salvação, este é o evangelho da remissão dos nossos pecados. Glória a Deus. Eu e você, querido, Deus quer fazer de nós instrumento da sua graça, instrumento do seu amor. Outro dia eu estava ouvindo numa mensagem no YouTube, a igreja de Jesus é a base de amor. Amém, querido? A igreja de Jesus é a base de amor. E muitas pessoas estão tristes, amarguradas. Mas sobre você, sobre mim, está o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 1:8. Lembra, querido? Lembra, querida? Atos dos Apóstolos 1:8. Está sobre a tua vida, está sobre a minha vida. Isso que eu queria deixar sobre você. Atos dos Apóstolos 1:8 está sobre minha vida, pastor Daniel, pastor Ana Maria. Sereis as minhas testemunhas de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então diz aqui também no versículo 4, Pedro, cheio dessa unção, né, desse poder do Espírito Santo, o que Pedro fez? Diz aqui no verso 34, e Pedro abrindo a boca. Quantas vezes nós somos desafiados a abrir a nossa boca e às vezes nós temos medo? Nos falta aquela palavra. A gente pensa, mas eu não consigo falar assim igual o pastor Rogério, eu não tenho essa ousadia, eu não tenho esse conhecimento. Essa graça, mas quando o Espírito Santo ele se apodera de você, quando o Espírito Santo realmente ele se torna Senhor da sua vida, ele vai te mostrar o que falar. Aleluia. Ele vai te mostrar o que dizer. O Espírito Santo, através de você, ele vai te usar. Né? Quando Pedro ele abre a boca, ele começa a ministrar, aquele lugar muda. Né? Eu imagino Pedro olhando para aquelas pessoas, olhando para Cornélio. Não diz aqui o texto como Cornélio estava vestido, mas imagina, Cornélio era um centurião romano. Imagina para um judeu começar a pregar para um centurião romano. Imagina para Pedro, depois de tudo que ele viveu, de ter sido preso, de ter sido chicoteado, de ter visto o mestre dele, o Senhor dele, morrer e ser crucificado por quem? Por centuriões romanos. Imagina a resistência para alguém tendo que pregar na... Com certeza fez parte ali, ou na época, né? Não sei se Cornélio já era centurião na época de Jesus, mas já era militar na época, né? Pregar para uma família, para uma pessoa que foi um dos responsáveis ali de ter matado o seu Senhor. Imagina o conflito ali na hora, na mente de Pedro. Só que quando Pedro estava debaixo da unção e da graça do Espírito Santo, o que Pedro fala, o que ele reconhece? Eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Com certeza você já foi desafiado, né, desafiada a pregar para alguém, falar do amor de Jesus para alguém que nem você acreditaria que essa pessoa se converteria. Não já aconteceu com você? Você, eu vou falar de Jesus, mas fulaninho, não, fulano não vai aceitar não. Fulano do jeito que é da pá virada? Fulaninho do jeito que é arretado, não, fulano não vai aceitar Jesus não. Como é que Jesus pode fazer a obra na vida dele? Querido, mas se Jesus salvou a mim, não pode salvar. Eu e você somos tão ruins ou piores do que qualquer outra pessoa que a gente
você. Né? Tem uma frase muito interessante, né, que fala: quando alguém vier falar mal de você, falar dos seus defeitos, fique tranquilo, você é muito pior do que ela imagina. Então, às vezes a gente quer se mascarar, dizendo que a gente é quietinho, bonitinho, piedoso. Querido, não. Nós éramos inimigos de Deus. Em Efésios fala que nós éramos inimigos de Deus. Né? Ah, mas eu nunca roubei, nunca matei, nunca fumei, nunca falei palavrão, nunca xinguei, nunca bebi. Você pode não ter feito nada disso, querido. Mas o fato de você não ter sido regenerado, não ter sido lavado por Deus, te faz tão inimigo de Deus quanto qualquer outro ímpio. Então a gente precisa dessa graça de Deus para mudar a nossa vida. Então imagina o conflito de Pedro pregando lá na casa, dentro da casa de Cornélio. Só que ele viu que não, se Deus se mostrou para esse homem, se Deus mostrou salvação, se Deus o aceitou, quem sou eu para recusar? Quem somos nós para recusar o amor de Deus na vida de alguma outra pessoa? Pelo fato de, às vezes, ela veio de algum lugar diferente, ela teve uma experiência diferente. Quem somos nós para dizer quem Deus pode salvar ou não? Quem Deus pode abençoar? Quem o amor de Deus pode alcançar? Não somos nós que decidimos isso. Pedro, ele tinha isso muito enraizado, né, enraizado dentro dele, com o evangelho, que Jesus era só para eles, e não era. Jesus queria mostrar, através daquela experiência com Cornélio, que o evangelho era para todos. Que Jesus morreu para todo aquele que aceitasse, para todo aquele que cresce, que Deus poderia fazer algo diferente na vida da pessoa. Muitas vezes nós olhamos para determinadas pessoas e nós somos tentados a julgar, talvez pela aparência, talvez pelo modo de falar, talvez pelo comportamento da pessoa. Nós somos tentados a julgar a pessoa. Não, essa aí não vai se converter, essa aqui está assistindo o culto, mas a palavra não vai alcançar ela. E muitas vezes nós nos surpreendemos. Às vezes nós queremos colocar Deus dentro de uma caixinha de sapato, ou de uma caixinha de fósforo, achando que Deus só pode agir de determinada forma, achando que Deus só pode alcançar a pessoa se a gente fizer aquela pregação forte, se cantar determinado louvor, se usar determinada palavra. E muitas vezes a palavra de Deus é o que basta, querido. Não depende de mim e de você, nós somos simples instrumentos. Mas o que muda, o que transforma a vida de alguém é a palavra de Deus. Aleluia. E será que essa palavra realmente está enraizada no nosso coração? Será que realmente essa palavra, a palavra de Deus, a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que realmente muda a vida da pessoa, será que essa palavra está dentro de nós? Será que realmente todos nós já tivemos uma experiência com essa palavra e com o Deus da palavra, né? Eu li uma frase hoje que diz assim: Satanás conhece a Bíblia muito melhor do que qualquer um cristão. A diferença é que ele não pratica. Não basta você conhecer a palavra. Conhecer a palavra é só o início, é só o primeiro passo, mas nós temos que praticar. É deixar a palavra rasgar no nosso coração. É permitir que a palavra de Deus nos confronte. Pedro, ele foi confrontado naquele momento. Ele não, até momentos antes ele não aceitava que o evangelho era para os gentios, mas Deus mostrou para ele que era. Deus mostrou para ele que o evangelho não ficaria só restrito ao povo judeu, mas o evangelho era para todas as nações, para todo aquele que cresce. Então a gente continua lendo aqui, para a gente terminar, né? Aí Pedro falando: nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez. Será que realmente nós temos sido testemunhas? Né? Testemunha no original da palavra eram aquelas pessoas, falando de uma forma resumida, eram aquelas pessoas que elas iam dar a mesma palavra, a mesma versão, torturadas até a morte. Testemunha era isso. Era aquela pessoa que ela deveria confirmar um fato, uma versão, mesmo que ela fosse ameaçada de morte. Ela não poderia mudar aquilo que ela iria falar. Isso era testemunha. Né? Será que nós estamos preparados para ser testemunhas de Cristo? A gente está vivendo um tempo que as igrejas estão fechadas. É claro que é um contexto diferente, é uma questão de saúde, né? Que todos os lugares de ajuntamento de pessoas estão fechados. Mas e se em algum determinado momento a política mudar e nós formos proibidos de nos reunir como igreja?
Não pode se reunir na igreja, não pode se reunir na casa, senão vem o governo, vem a polícia e leva para a cadeia. Será que nós estamos dispostos a esse tipo de sacrifício? A sermos realmente testemunhas de Deus? Será que realmente a gente está preparado para viver e para morrer pelo Evangelho? Por esse Evangelho da graça que nos alcançou? Por esse Evangelho que transforma as vidas, que muda, que transforma a vida de uma pessoa? Né? E diz o texto que Pedro, começando a pregar, né? E ele diz aqui um pouquinho antes, né? No versículo 42, e nos mandou pregar ao seu povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então ele nos mandou pregar e testificar. Às vezes você pode falar, mas agora tem tanta live, é tanta gente pregando, é tanta gente falando, mas foi isso que Jesus mandou fazer. Né? Quantas pessoas colocam tanta coisa que não presta, tanta coisa que não edifica nas redes sociais, por que não colocar a palavra? Mas a palavra de Deus, realmente aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Quem dera se tudo que entrasse em rede social fosse palavra, fosse oração, fosse louvor, fosse oração. Porque com certeza essas pessoas que às vezes reclamam, mas toda hora tem live, agora tudo quanto é crente quer falar de Jesus, mas quando vem alguma coisa que não edifica, alguma coisa indecente, alguma obscenidade, ela curte, ela acha legal, ela compartilha. Mas agora no YouTube só tem um monte de vídeo de crente falando de Jesus. Glória a Deus por isso. Que isso foi um mandamento de Jesus, de nós pregarmos a palavra, de nós testificarmos de Jesus, de nós falarmos que realmente Jesus morreu, mas ele ressuscitou e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Muita gente assustada, agora as igrejas fechadas, como é que vai ser? Imagina, querido, a grande tribulação. Imagina realmente você viver um período que você não pode pregar a palavra. Isso é muito sério. Muitas pessoas às vezes estão olhando isso tudo, estão ficando assustadas. Por quê? Porque ela nunca imaginaria que vivia um momento assim. Não tem igreja. Meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Você está preparado? A pastora Tânia, ela teve um sonho, que ela conta, que é um momento que o Brasil, o país está vivendo, que todos os pastores são presos e a igreja tem que continuar, mesmo sendo perseguida, com os obreiros, com os diáconos, com os irmãos, com os membros. E aí? Já tinha prendido os pastores. Se amanhã os pastores foram presos, se baixar um decreto aí do governo, todo pastor está preso, será que você ia permanecer firme? Eu estava procurando as mulheres. Olha aí. Nem nesse texto aqui, nesse contexto, a igreja não estava vivendo um mar de rosas. A igreja vivia perseguição, a igreja vivia luta. Mas foi o momento que mais a igreja cresceu. Foi no momento de luta, de perseguição, de dificuldade, que mais a igreja viu milagres. Então, se Deus permite uma luta, se Deus permite uma dificuldade, Ele sabe o que Ele está fazendo. Então, diz o texto que quando Pedro estava ministrando a palavra de Deus, aí aqui no versículo 44, e Pedro ainda dizendo estas palavras, eu achei interessante esse termo, o verbo que usa aqui, caiu o Espírito Santo sobre todos. Caiu, desabou. Sabe aquela coisa que você não tem nenhum tipo de controle? Como se fosse aquele negócio que segura água, para a água não derramar, uma torrente quando abre. Aquelas barreiras, comportas. Quando abre aquelas comportas, você não consegue controlar aquela água. Aquela água vem de forma tão forte, tão veemente, que tem que liberar. Por quê? Se não liberar, aquilo vai se romper, aquela barreira se rompe. Então imagina o Espírito Santo vindo ali sobre todos, o pessoal começando a falar em língua, a ficar cheio do poder de Deus, começando a falar em outras línguas. Por isso que eu uso o termo, caiu. Não teve como controlar, não teve como segurar, o Espírito Santo caiu. E Pedro ali, imagina a visão de Pedro, tipo assim, aconteceu com eles também? Não é só pra gente? E Cornélio, a mulher de Cornélio, os filhos moram, os parentes lá, os vizinhos, todo mundo falando em língua, falando no mistério, lá marchando, tal, sapateando. E aí? Imagina que bênção. E isso, querido, não é restrito só a esse tempo. É para acontecer hoje em dia também. Aleluia. Você está ministrando na sua casa, de repente você começa a falar em língua, o fogo começa a descer.
O Espírito Santo que agiu na vida de Pedro é o mesmo Espírito que age na minha e na sua vida, querido. Amém. Nós precisamos desse poder. Nós precisamos desse terremoto na nossa vida. Pedro começou a ministrar e o Espírito Santo veio, como a pastora falou, e veio com força, de forma veemente, e ninguém pôde segurar. Aleluia. Quando o Espírito Santo vem, querido, ninguém resiste. Aleluia. Quando o Espírito Santo vem, querido, não tem esse negócio que, mas ele é diferente, a roupa dele é diferente, o jeito que ele fala é diferente. O Espírito Santo toma a pessoa e a pessoa nunca mais é a mesma. Aleluia. Pedro sabia disso porque Pedro foi transformado. Pedro não era mais o mesmo. Os discípulos sabiam disso por quê? Porque cada um deles foram transformados. Nenhum deles era mais o mesmo. E isso que tem que acontecer na minha e na sua vida. Aleluia. Nós não podemos mais ser os mesmos. Se você não percebe nenhuma diferença na sua vida, depois que você começou a seguir a Jesus, você tem que entrar no teu quarto e clamar ao Senhor. Porque não pode ser mais a mesma pessoa. Você não pode mais ser o mesmo. Toda aquela pessoa que tem um encontro com Jesus jamais é o mesmo. Tem que mudar. Tem que haver mudança. O Evangelho ele é a mudança de vida. Aleluia. A sua vida tem que mudar. O seu comportamento, as suas atitudes, aquilo que você pensava, aquilo que você aceitava como verdade tem que mudar. Por quê? Quem faz isso, Daniel? O Espírito Santo ele faz isso. O Espírito Santo ele tem o poder de transformar as nossas vidas. Cornélio era um homem piedoso, era um homem temente a Deus, mas ele precisava do Espírito Santo. Você pode ser muito bonzinho, você pode ser muito legal, você pode ser temente a Deus, mas se você não tiver uma experiência com o Espírito Santo, se você não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, não vai adiantar de nada, querido. Tem muita gente bonzinha por aí, tem muita gente que faz muita coisa boa, que ajuda muita gente, mas isso não é suficiente. Você precisa ter um encontro com Jesus, você precisa ser transformado pela palavra de Jesus. E foi isso que aconteceu na vida desses homens. E diz aqui para a gente terminar, né? No 47 e no 48. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado? Estes que também receberam como nós o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Então, depois dessa experiência, por que é a importância do batismo? É você confirmar diante de Deus e dos homens que você é uma nova criatura, que você está morto para o pecado, que você está morto para as vontades carnais e você agora está vivo para Deus. A vida que nós vivemos agora não é para nós vivemos para Deus. Use a sua vida para louvor e a glória de Deus. Como diz na canção que nós louvamos no início: adorarei, adorarei enquanto eu existir e fôlego houver em mim. Aleluia. Não que você vai ficar igual um maluco na rua cantando adorarei, não. É você mostrar com a sua vida que existe um Deus vivo. Eu falei aqui no último culto, né, da experiência que o professor falou, que quando ele contratava um funcionário evangélico, um cristão, por que ele contratava? Ele gostava de contratar crente, porque eles tinham um brilho nos olhos, eles tinham uma convicção que outras pessoas não tinham, eles estavam dispostos a morrer por uma causa. Então é esse brilho, é essa expectativa que o mundo tem, que a natureza que o mundo tem sobre os filhos de Deus, que nós realmente estejamos dispostos a morrer por Cristo, a dar a nossa vida por Cristo. Mas o maior desafio não é morrer por Jesus, mas é viver por Jesus. É você abrir mão daquilo que você quer, daquilo que você ama, daquilo que você gosta, e viver, entregar a sua vida para Deus. Quando você faz isso, querido, de coração, as coisas mudam. Quando o Espírito Santo começa a ver, como diz aquela canção, né? Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. Será que realmente a gente tem deixado tudo no altar? Será que a gente tem realmente entregue tudo? Quando a gente entrega tudo, querido, Deus nos dá tudo. E eu não estou falando nada a ver com questão financeira. Estou falando de entregar a sua vida. Abrir mão das suas vontades. Abrir mão dos seus direitos. Abrir mão das suas razões. Muita gente tem muita razão, muita convicção, muito certinho de tudo. O Espírito Santo vem e bagunça com tudo. Bagunça com a sua razão, bagunça com os seus direitos, bagunça com as suas convicções, e ele mostra que ele é Deus, que ele é Senhor,
que Ele quer ser soberano sobre a tua vida. Às vezes você tem a sua vida toda controladinha, toda certinha, entrega ela na mão de Deus. Você vai ver o que Ele pode fazer com a tua vida. Aleluia. De transformar em pessoas comuns, pessoas normais, em pessoas que mudaram o mundo. Pedro foi um homem que mudou o mundo. Paulo foi um homem que mudou o mundo. Aleluia. Jesus foi um homem que mudou o mundo, que mudou a história. E a história é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. A história da nossa vida também ela tem que ter uma divisão. A história da nossa vida ela tem que estar dividida. Antes de eu conhecer Jesus e depois que eu conheci Jesus. Aleluia. Antes de eu conhecer o poder do Evangelho e depois que eu conheci o poder do Evangelho. Antes de eu conhecer o poder do Espírito Santo e depois que eu conheci o poder do Espírito Santo. Fazendo assim, você vai ter realmente uma vida poderosa e você vai experimentar o que esses homens e mulheres experimentaram. Aleluia. Ainda está disponível para mim e para você. Glória a Deus. Por isso que na palavra fala, clama a mim. Clama a quem? A mim, a Deus. E responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não conhece. Aleluia. Quer saber os mistérios de Deus? Quer saber ainda o que Deus tem para a sua vida? Começa a clamar. Vai terminar a live, o culto vai terminar, né? Cada um vai ficar aí na sua casa. Tira um momento com Deus. Fala com Deus. Deus, o pastor falou que se eu clamar e se eu te pedir, eu buscar, eu vou experimentar aquilo que esse Cornélio experimentou. Eu vou experimentar aquilo que Pedro experimentou. E você vai ver o que Deus vai falar contigo. Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que essa palavra venha vir de encontro ao teu coração. Que você realmente não venha se conformar com aquilo que você tem vivido até hoje. Mas buscar sempre mais. Buscar mais de Deus. Porque Deus tem muito mais para a sua vida. Aleluia. Amém? Nós vamos orar. Glória. Tem alguns pedidos de oração. Né? Algumas pessoas que têm pedido por saúde, né, por questão financeira, muita gente desempregada, buscando aí uma oportunidade nesse momento difícil, né, lembrando mais uma vez da campanha que nós estamos fazendo para o abrigo. E você que pode enviar a nossa oferta, depois pode entrar em contato com a gente, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, pastor Antônio, pastor Rogério, pastora Tânia, né, pastor Ralf, pastor Maria José. A gente te explica melhor. É uma oferta destinada ao abrigo da Pedra de Guaratiba, né, por esse momento aí de quarentena. Muitas doações, né, que eles recebem, né, diminuíram, né? Então não teve a festa que todo ano tem no feriado. Então a festa era um dos meios, né, uma das ferramentas que eles usavam para obter os fundos necessários para manter o abrigo. Então, se você puder ofertar, se você puder ajudar, entre em contato conosco. A gente está, né, disponível para tirar qualquer dúvida, para dirimir qualquer dúvida, para poder te auxiliar. Né? Você que é membro da Beth Shalom, não esquecer da campanha do quilo. Né? A pastora Beth está responsável por essa área aí. Qualquer dúvida pode nos procurar também, ou entrar em contato com a pastora Beth. Ah, não sou membro da sua igreja, Daniel, sou membro de outra igreja. Com certeza a sua liderança, o seu pastor também precisa da sua ajuda para você ajudar na sua igreja nesse momento de dificuldade, onde as igrejas, de um modo geral, né, estão dando uma assistência para muitas famílias que nesse momento difícil aí estão passando por alguma dificuldade. Pastor Daniel, não frequento nenhuma igreja, estou assistindo a live, não sou cristão, não frequento nenhuma igreja. Deus te trouxe aqui, Deus te colocou aqui com um propósito, para você entender que você precisa ter um compromisso com Ele, que você precisa realmente reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. Nós estamos vivendo um momento que as igrejas estão fechadas, em sua maioria, pelo menos, mas se você depois quiser nos procurar, pode nos chamar aí pelo Facebook, nos chamar no privado, que nós vamos ter o maior prazer de te auxiliar, de orar por você, de ministrar sobre a sua vida. Amém? O Quilo pode entrar em contato com a pastora Beth. Isso, eu falei da campanha do Quilo, entrar em contato aí com o pastor Antônio, com a pastora Elizabeth. Amém, queridos? Amém. Nós estamos encerrando, nem sei que horas tem. Está cedo, 9h15. Né? Nós vamos passar para o momento agora da oração final. Nós agradecemos a sua presença, vocês aí que falam desde o início conosco, que Deus venha estar te abençoando. Socorrer as crianças. Isso, nós já falamos aí do abrigo para estar socorrendo as crianças.
nós vamos estar orando, né, para terminar nesse momento de live que nós tivemos. Que Deus venha te abençoar, te dar uma semana de bênção, te dar uma semana de vitória. Lembrando que domingo às 18 horas tem o nosso culto, é ceia, né? Nosso culto de ceia, né, que vamos trazer à memória o sacrifício de Cristo, a sua ressurreição, né? Então vem estar conosco, 18 horas no domingo, esperamos por você. Amém, pastor Rogério? Deus te abençoe, obrigado aí pela sua presença, amém, sua participação conosco. Pastora Tânia Maria está ali, amém, dando parece que está atendendo uma ligação, né? Então, querido, nós vamos encerrar aqui. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua despensa, a sua mesa, que Deus abençoe os seus familiares, os seus parentes. Se tem algum enfermo, nós profetizamos e declaramos a bênção no nome de Jesus. Você ora para encerrar, você vai incluir. Né? Se você está com enfermo, nós vamos orar pela enfermidade, nós vamos orar para que Deus entre com providência. Às vezes é uma providência financeira, às vezes é uma providência na área da saúde, às vezes é algum familiar que está afastado da presença do Senhor. Nós cremos que Deus pode fazer. O Deus que operou no passado é o Deus que opera ainda hoje. Nós vamos orar e entregar diante de Deus, né, todas essas causas, todas essas situações. Amém? Pastor Tânia vai estar orando, pastor Rogério. Queridos, o Espírito Santo desceu naqueles dias. Nesses dias que estamos vivendo, o caminho é esse: buscar a Deus, oração contínua. Precisamos do milagre do Espírito Santo. Amém. Precisamos do milagre do Espírito Santo. Amém. A igreja que vai fazer essa diferença nesses próximos dias é uma igreja que tem a marca do Espírito Santo. A marca do Espírito Santo. Ok, querido? Guarde isso no seu coração. A igreja que vai vencer nesses próximos dias vai ser a igreja que tem a marca do Espírito Santo, a marca daquele que faz o impossível, a marca do sobrenatural. E Cornélio experimentou em sua família, os seus familiares, o sobrenatural de Deus. Que eu e você, querido, possamos experimentar o sobrenatural. Deus te abençoe, lindo. Amém. Pastor Tânia vai estar orando, encerrando o trabalho. Pastor Rogério dando a bênção apostólica. Aleluia. Amém? Senhor, nós continuamos diante Sim, de Deus. Ti e nós cremos que o Senhor não se ausentou do trono. O Senhor permanece no trono e governa sobre nós. Senhor amado, eu estou com esse caderno de oração nas minhas mãos e tantos irmãos nessa hora estão também orando e clamando, e nós te pedimos que em nome de Jesus o Senhor vai de encontro a cada enfermo. Deus poderoso, Espírito Santo, Deus curador, ministra sobre a Sandrinha com dores no joelho. Amém. Toca Amém, na tua Deus. Serva, Senhor. Aqueles que não puderam manifestar o seu pedido agora aqui pelas redes sociais, mas que o Senhor conhece, sabe o que está passando. Como nós oramos no início, o Senhor está indo em cada lar, sondando cada coração. Então, cada irmão, cada necessidade, cada um daqueles que nessa hora possa estar se sentindo mal, né? Não puderam colocar o seu pedido, mas o Senhor está vendo, Senhor. Vem com a tua cura, com a tua restauração. Coloca a tua mão poderosa, a tua mão de glória sobre eles de uma maneira sobrenatural. Aqueles que estão se recuperando, aqueles que já se recuperaram, aqueles que têm testemunhado, Senhor amado, da bênção, do milagre. Amém, nós te agradecemos, Senhor. Pai, continua com a tua igreja, continua com o teu povo, que a nossa fé não desfaleça, Senhor, porque o Senhor continua conosco. A tua mão continua sobre nós. Recebe a nossa adoração, recebe esse culto, que essa palavra ela possa ir gerando vida nos nossos corações. Traz mais revelação desse texto para nós, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada trabalhador nesse dia. Muitos não tinham motivo para comemorar, outros não têm motivo,
outros, Senhor amado, estão tristes, outros gostariam de ter emprego, mas nós queremos declarar que o Senhor é o Deus que abre porta, o Senhor é o Deus que fecha a porta, o Senhor é o Deus que mesmo em meio à crise, o Senhor abre portas. Senhor amado, então estende a tua mão sobre os trabalhadores, sim, Deus, das nações, dando uma bênção, dando, Senhor, um refrigério. Toda notícia, Senhor amado, que tem mexido com os trabalhadores, que tem falado de afetar, de congelar salários, Senhor amado, de perdas, nós te pedimos em nome de Jesus que esse quadro seja revertido. Tem misericórdia daqueles que têm estado ali na fila da Caixa Econômica, buscando ali aquele recurso, outros que ainda não conseguiram. Senhor, em nome de Jesus, opera um milagre, Senhor, opera um milagre na vida dessas pessoas, Pai, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, a tua igreja, ela segue caminhando, ela segue orando, ela segue clamando, porque esse é o nosso papel, Senhor. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem sido conosco. Continua, Senhor, nós dependemos de Ti. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Que maravilhoso amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, a consolação, a divina orientação, a divina revelação do Espírito Santo seja conosco, nós, irmãos e irmãs da Igreja Evangélica Comunhão Beth Shalom, e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje, todo, sempre. Amém, amém e amém. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Tenham um bom final de semana, um bom feriado. Tem cantina hoje? Tem cantina hoje, bolo da Michele. Bolo da Michele. Da Michele. Depois a gente manda uma foto do bolo. Depois a gente manda uma foto do bolo. Que Deus abençoe. Deus abençoe, queridos. A paz. A paz. Aí tá na oração aqui, quando terminar aqui a bênção, a gente, é o momento a gente encerra. Cadê? Maravilhoso amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, a consolação, a divina orientação, a divina revelação do Espírito Santo seja conosco, nós, irmãos e irmãs da Igreja Evangélica Comunhão Beth Shalom, e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje, todo, sempre. Socorrer aqueles que estão em grande necessidade. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Tenham um bom final de semana, bom feriado. Tem cantina hoje? Tem bolo da Michele. Bolo da Michele. Da Michele. Depois a gente manda uma foto do bolo. Depois a gente manda uma foto do bolo. Deus abençoe. Deus abençoe, queridos. A paz. A paz.